Acompanha comigo. Essa cadeira aqui é do lado. Sumindo aí. Aí, sumiu. Tá, todo mundo conseguiu pegar ali aquele arquivo PDF? Antes de a gente começar a falar ali sobre todo o resumo que eu coloquei, a gente vai falar algumas coisas primeiro sobre poesia. Então, acho que todo mundo aqui me conhece, né? Eu sou o Lucas, eu sou professor de português e o assunto que eu mais tenho estudado nos últimos anos é poesia, né? Poesia, gramática e literatura em geral. Então, antes de a gente começar falando e adentrar esses textos, eu queria que vocês, cada um, pudesse falar um pouco a experiência que vocês tiveram ou têm com a poesia, assim, o que vocês entendem por poesia e como que vocês se relacionaram ou se já se relacionam de algum modo com esse tipo de texto. Então, podemos começar contigo, por favor. Certo. A minha relação é de ressentimento, para ser sincero, porque eu não consigo apreciar a poesia. Não consigo. Eu vejo aquilo e eu não entendo o que leva as pessoas a gostarem tanto. Mas eu sei que tem valor e eu sei que, assim, é a expressão máxima da literatura, né? É um negócio de alto nível. Então, o fato de eu não conseguir entender ou apreciar é uma coisa que me leva a tentar melhorar nesse ponto, né? Mas o que me deixou mais interessado em aprender foi as composições do Chico Buarque. As composições do Chico Buarque, tipo assim, não são poesias, mas quando eu comecei a escutar Chico Buarque, eu fui sacando os sentidos nas músicas, eu pensei, ele fala isso, mas na verdade ele quer indicar isso. Sim. Aí o prazer nesse exercício fez eu me interessar pela poesia, né? Porque eu sei que envolve esse fato. E vai fazer uso de recursos que também estão na poesia, apesar de ser música. Exatamente, sim. E também tem esse mesmo jogo de a mensagem não estar literalmente clara, né? Você utiliza um conjunto de palavras para apontar para uma coisa, só que às vezes essa coisa não está ali descrita, sim, mas você tem que exercitar. Então, esse é o grande valor dela, sim, ao meu ver. E além do Chico Buarque, já teve contato com alguma outra coisa assim? Tipo de poeta do Brasil ou de Portugal? Já comecei a ler os Lusíadas por um tempo, só que eu acho que, eu cheguei num ponto, como eu não sabia tanta história de Portugal, sim, eu comecei a achar um saco. Porque ele começa a descrever bastante ali das questões dos reis e tudo mais. Sim. Mas enfim, andou um pouco e desandou, né? Aí, eventualmente, depois eu quis começar com a Ilíada e a Odisseia. Comecei a ler Odisseia, eu acho. Só que também não vingou, pelos motivos que eu descrevi. É claro que pelo fato de ser uma tradução, de não ser algo autêntico na língua portuguesa... Talvez a tradução era bem difícil, né? Só que em todo caso, até mesmo quando eu pego lírica, de Camões, por exemplo, de outras pessoas para ler, eu não me desperta muita coisa, entendeu? Só uma curiosidade de saber o que eu estou falhando, o que eu não estou observando. Sim. E é por isso que eu estou aqui hoje. Grupo de anônimos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Faltou, começou errado, ele ter falado, oi, meu nome é João. Eu estou tentando, né? Tá bom, vamos pro próximo ali, Vitor. Bem, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com poesia foi com os Sonhos de Camões. Comecei a ler mais e gostar mais, mas assim, eu também nunca não cheguei a pegar e ler um livro inteiro, assim, poesia, né? Eu lia muito Manuel Bandeira, vários poemas dele também, eu acho que aprendi a gostar de poesia com Manuel Bandeira. E depois eu comecei a ler outros poetas também, mas eu também não me considero assim um leitor assim que a poesia seria uma coisa muito fácil para mim, né? Sempre ler um romance. Mas sim, eu consigo apreciar alguma coisa e outras pessoas não entendem. Vamos pro próximo. Bom, eu não consigo, quer dizer, não que eu não consiga, né? Mas a minha história com a poesia começou quando estava no seminário, eu li um pouco de Cecília Meirelles. E eu gostei porque, não pela métrica, eu não sei nada disso. Faço a mínima ideia como seja. Eu também nunca parei para estudar. Mas porque aquilo me trazia um tipo de prazer, né, algum afeto. Então, quando eu lia, não lembro nada em específico, mas eu lembrava, imaginava, e com aquela imaginação me trazia algum afeto, um prazer. Sentia algo bom, sim. Sim, isso. Li também Cruz de Souza, não curti muito assim, não entendi nada. Eu li, aí nada, um poema meio erótico, deve ser, eita, caralho. Aí eu
E também eu vejo que uma linguagem poética está nos Salmos, de certa forma, pode me corrigir, né, mas está nos Salmos também. Tentei ler um pouco de Camões pela história de Portugal, aí o começo, né, li um pouco. Também seria isso, a história da poesia. Nada muito profundo, mais superficial. E conheço alguns autores brasileiros, mas também nunca fui a fundo. Prefiro mais romance que pro dia a dia é mais fácil. Mais próximo, assim, né? Sim. Isso. Vamos pro próximo ali. Bom, eu tenho uma história bem limitada com poesia, para ser bem sincero, né? Mas dentro desse processo de formação, que inclusive acho que é uma das propostas maiores do grupo aqui, né? Eu entendo a importância da poesia. Então é por isso que eu estou aqui. E eu tenho um irmão que é professor de literatura e gramática e já tive contato com algumas obras, né? Mas assim, nada que eu possa dizer que serviu de referência ou que eu perceba que tenha me influenciado na minha formação de alguma forma, né? Mas, como eu disse, eu quero aprender mais até para poder ensinar e estar mais preparado para falar sobre o assunto com os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 9 meses, minha esposa está grávida de uma menina agora e eu sei o quanto foi importante para mim o contato com a leitura, com a literatura, né? E eu queria que eles tivessem um apreço maior e um entendimento maior em relação à poesia do que eu tenho. E para isso eu não posso só contar com os professores, né? Eu preciso estar também preparado para ser ativo nesse processo com eles, né? Assim, e acho que aqui hoje é uma oportunidade para isso, né? E tem lá em casa a Ilíada, a Odisseia, né? Tá no plástico ainda, mas tá. Eu tirei, cara. Projeto, mas não tá mais na livraria, tá na minha casa. É o primeiro passo, né? Isso, mas isso aí. Quando precisar, tá ali. Exato. Mas eu sei que é uma leitura difícil, um pouco compartilho da opinião do João, assim. Eu já fui muito no museu, já vi muita obra e às vezes assim eu fico olhando e por que isso aqui vale tanto, né? Mas eu tenho plena consciência que é uma limitação minha, não da obra, né? Não é ela que não tem valor, eu que não entendo, né? E na poesia é a mesma coisa, assim, né? Mas eu acho que é muito por não saber como ler, falta esse conhecimento técnico, né? Então, as métricas e tudo mais, assim, né? Até tem um livro lá em casa que eu comprei para ele, de poesia católica, assim, é muito legal. E às vezes tem poesia que eu não entendo como ler para... Me perdoe a ignorância se eu falar aqui, mas assim, né? Ler para rimar, sabe? Sim, Tem com a entonação correta ali. Isso, assim, tem alguns que é fácil, né? Sim. Ler com a rima que ele pede ali, né? Tem outros que já é um pouquinho mais complexo, assim. Sim, é verdade. Então, mas... E no próprio livro tem um apêndice só explicando sobre poesia, bem legal, assim, né? Então ele... São aqueles apêndices que ensinam a métrica. Exato. Mas sozinho é muito difícil de entender. Sim. Porque a poesia ela tem um pouco de musicalidade, assim, né? Então o falar, o declarar, né? A poesia também ajuda a entender melhor. Então só ler a explicação ali não ajuda muito, sabe? Se é um professor, tenho certeza que facilita bastante o entendimento. Mas é isso aí. Isso aí. Obrigado, Matheus. Tá bom, Matheus, não deixa passar. A gente vai colocar legenda no seu, tá? Hã? A gente vai colocar legenda no seu. Vai precisar de legenda aqui, tá? Não, mas a poesia também está sendo muito importante no sentido de que eu estou seguindo as orientações do pessoal do Instituto São Victor, né? Estou usando para memorizar, memorizando poesias. E ajuda bastante para a questão de a vida de estudos, para a questão da minha própria profissão, enfim, né? Para fortalecer a memória e preencher a sua cabeça com coisa boa. Mas eu sou entusiasta da poesia porque eu vejo de algo muito grande, muito universal nela. Porque, querendo ou não, ela sempre fica muito em disparate em comparação com a prosa, assim, né? A gente sempre tem esses dois núcleos, né? Mas quando a gente pega a prosa, por exemplo, os grandes romances, literatura de ficção, o próprio Musashi, que eu estou misturando com o pessoal aqui, Dostoiévski, enfim, então a gente vê que em todas as culturas, em todas o cerne da sociedade, das histórias, sempre tem poesia.
sempre são músicas, sempre são cantos, sempre são histórias retratadas de maneira sucinta e infinitamente bela, né? Acho que Edgar Allan Poe diz que um poema longo é uma composição em termos, né? Ou seja, você tem que pensar que você tem uma extrema precisão ali, um extremo toque belo, perfeito, que logo se finda. Ou seja, você tem a questão da gramática, a questão do realmente dizer exatamente o que você tem que falar, né? Você extrai a ideia, você extrai o universal e coloca ali um verso, né? Coloca ali como parece muito em porção, enfim, né? E eu sou muito entusiasta disso, da questão de que a poesia ela tem algo de divino, ela tem algo de transcendente, porque ela é capaz de pegar aquela ideia, aquele universal, toda aquela história, todo aquele agregado da cultura e colocar de maneira sucinta, de maneira rápida. E você memoriza aquilo, você lê aquilo e você reflete sobre aquilo, você vê que realmente tem algo profundo naquilo, né? Que, por exemplo, na prosa do romance não é possível, né? É mais explicado, né? Na prosa do romance você é obrigado a assumir uma persona em relação aos personagens que estão ali, né? Enquanto na poesia você consegue assumir diretamente a ideia. Então, na prosa você tem os dramas, enfim. Mas são as duas coisas, né? Por isso que eu falo que a gente sempre fica pensando muito nesses dois núcleos. Mas a minha paixão por poesia é isso. É essa coisa universal, essa coisa grande. E ter ficado feliz depois que eu memorizei o primeiro poema. Eu falei, nossa, que legal, memorizei um poema. Era um poema de que poeta ali? Eu memorizei o do Camões, o Harmonia Gentil de Batiste, Eu queria, desculpa, eu esqueci de falar essa parte. Que eu aprendi que a poesia é muito importante para esse processo de melhoria da memória. Sim, completamente. Da memorização é muito importante também. Então, para mim, acho que é um pouco difícil já, porque cachorro velho não aprende tudo novo, né? Com 43 fica mais difícil. Mas eu sei que para os meus filhos vai ser bastante importante, né? Nesse processo de ajuda para melhorar a memorização. Sim, a memorização é muito importante mesmo, depois a gente vai entrar um pouco nisso. Agora, falando um pouco de mim, né? Eu comecei a ler poesia ali mais ou menos em 2019, 2020, por influência do Rafael Falcon. Né? O Rafael Falcon, ele tem aquele trabalho com educação clássica, e ele veio falando da importância de recitar poesia em geral. Né? Ele falou de recitação e memorização dos Lusíadas, e no início eu comecei a memorizar, simplesmente porque ele falou. Então, realmente comecei pensando assim, se esse cara é um cara inteligente, ele sabe o que está falando, eu vou começar a obedecer o que ele está falando. Então, basicamente eu comecei a memorizar os Lusíadas, né? Mais ou menos ali em 2020, e eu comecei a memorizar assim, várias estrofes. Hoje em dia eu já esqueci muito, mas eu tinha memorizado ali umas 50 estrofes assim, dos Lusíadas, né? Daí, a partir daquilo eu comecei a ter um certo gosto pela coisa e comecei a estudar mais métrica, análise das palavras e tudo mais, né? Daí o tempo foi passando e comecei a me aprofundar um pouco nos poetas do século XX, do Brasil e também de Portugal. Daí que eu realmente comecei a gostar. Eu comecei mais como uma atividade, um exercício que eu deveria praticar porque um professor que eu admiro falou, e depois simplesmente esse gosto foi se aflorando de certo modo. Daí eu fui também mais tarde querendo buscar mais, né? Tanto que hoje eu vou trazer alguns poetas diferentes que me encantaram muito quando eu comecei a ler, e eu acho que é uma forma também de, além de a gente conseguir analisar algumas coisas, é uma forma de vocês terem algum repertório de poetas do Brasil também, tá bom? Então agora, para a gente começar, alguns falaram de diferença de prosa e poesia. A gente vai começar essa aula com a leitura dos 2 primeiros textos que eu coloquei naquele PDF. Então a gente muito fala sobre diferença de prosa, poesia, o que é um romance, o que é um poema, e a gente vai começar a destrinchar essas diferenças inicialmente. Antes de a gente começar a ler mesmo, eu queria que vocês, se alguém pudesse definir algumas palavras, o que faz vocês lembrarem de um poema? Tipo, um poema é um poema por causa disso. O que tu dirias, João? Quando tu lê um texto e pensa, não, isso não é um poema por causa disso. Ou isso é um poema porque tem a presença desses elementos ou desses. Não é exatamente uma questão de rima, é porque a estrutura é diferente, né? Em que sentido? É mais curto, em geral, Tá. tenta muitas vezes expressar... O tamanho do poema inteiro? Diz? É dividido em versos, né? Isso, beleza. Então tu diz versos enquanto linhas. Isso. Tá. Versos enquanto linhas. Em geral, assim, quando eu começo a ler
Eu já sei que tem uma mística envolvida, já sei que é algo que fala sobre a realidade no todo e não sobre um fato específico. Pelo menos é a sensação que eu tenho, né? Sim. Eu sei que o cara está tentando falar de uma questão geral e não de algo específico da realidade. Beleza. Vamos entrar nessa linha, tá? Deixa eu ver, Francisco, o que tu pensa assim quando falar? Isso é um poema porque tem a presença disso ou não tem a presença de alguma outra coisa? Bom, a primeira coisa que eu vejo é a estrutura de versos, né? Uhum. Então, um poema, eu bato o olho, isso é um poema. Sim. Porque já tem aquela estrutura encaixadinha, né? Sim. As linhas são curtas, os versos... A mancha no caderno de uma forma, do Isso. poema diferente de um... Eu já bato o olho, sabe? Isso aqui é uma Isso. poesia. Beleza. Então agora, gente, eu quero que vocês, não quero que vocês leiam ainda, eu só quero que vocês batam o olho no texto 1 e no texto 2. Apenas olhando assim, rapidamente. Sim. Qual que é a diferença entre os dois no sentido de linhas? Nenhuma. Né? Então, quando a gente fala em verso, a gente vai ver que o verso não é simplesmente uma mancha retinha num caderno. A gente vai ver que tem algo mais profundo no verso que faz o verso ser um verso, diferente de uma linha de um texto em prosa. Então eu vou ler esse primeiro texto, texto 1, e a gente vai começar a pensar se esse texto que está aqui diante da gente é um poema ou não, certo? Então vamos lá. Todo mundo está com o texto aberto aí? Beleza. Então vamos lá. Um avião com 242 pessoas a bordo caiu na Índia nesta quinta-feira, dia 12. A queda ocorreu segundos após a aeronave decolar do aeroporto de Ahmedabad, cidade no oeste do país, no início da tarde no horário local, início da manhã pelo horário de Brasília. A companhia aérea Air India, que operava o voo, disse que 241 pessoas a bordo morreram e que um passageiro sobreviveu. Já a polícia falou em mais de 240 pessoas morreram. Mais cedo a polícia falou em mais de 290 mortos. Mas depois disso ter revisado o número, a aeronave, um Boeing 7878 Dreamliner, caiu em uma área residencial próxima ao aeroporto, segundo a autoridade indiana de aviação. A Air India informou que o avião tinha 12 anos. O voo tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. Autoridades indianas afirmaram que havia um total de 242 pessoas a bordo, sendo 232 passageiros e 10 membros da tripulação. Nesse texto, se alguém perguntasse para vocês diriam que é um poema ou é um texto em prosa normal? Normal. Normal. Por que vocês diriam isso? Mateus. Eu diria porque primeiro que a informação dele tem extrema clareza. A gente vê que a gente tem uma questão de informação. Ao passo que um poema, por exemplo, você ia buscar mais figuras de linguagem, né? Isso. Ou seja, um termo não diria exatamente abstrato, mas um pouco mais longe do informativo direto. Isso. Né? Então eu acho que por conta disso você já vê, não, isso aqui está querendo me informar algo e ele não quer pecar por falta de clareza. Então, totalmente objetivo. Tiago? Uhum. Por que tu dirias que isso não é um poema, por exemplo? Para mim, né, a primeira coisa, eu não vejo rimas, né? Rimas. Rima é uma coisa que me chama a atenção eu sei que não é a única característica de um poema, está longe de ser, Mas é um elemento que traz sonoridade. Bastante, sim. E aqui, Isso. além do que o Mateus já comentou, que faz bastante sentido. Gente, nesse parágrafo, que é de uma notícia, então realmente não é um poema, há algumas palavras ali que são usadas em algum sentido pouco usual? Não. Não. Basicamente todas as palavras que estão ali expressam exatamente aquilo que elas expressam no dia a dia. Então, justamente como o Mateus falou, ele quer passar a mensagem, ele quer tornar a mensagem mais clara possível. Então, por conta disso, ele vai usar palavras que se adequem a um sentido mais dicionário, certo? Então, agora a gente vai ler esse texto 2, que também tem o mesmo formato, digamos assim, do texto 1. Então, vamos lá. Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice, e o violinista em que a morte acentuou a palidez despenhar-se com sua cabeleira negra e seus Stradivarius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão, corpos irreconhecíveis identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima no seu último salto de banhista, mais rápida porque vem sem vida. Vejo 3 meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada ao ramalhete de rosas que ela pensou ser o paraquedas, e a prima dona com a longa cauda de lantejoulas riscando o céu como um cometa.
E o sino que ia para uma capela do oeste vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo, tão tranquila e séria. Ó amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem como uma estrela cadente, vem com as pernas do vento. Chove sangue sobre as nuvens de Deus, e há poetas míopes que pensam que eu a rebolo. Então agora nesse segundo texto, Francisco, tu acha que ele tem a mesma ideia, o mesmo objetivo do primeiro? Não. Não, né? É bem evidente, né? Por que tu dirias isso? O primeiro é uma notícia de jornal, praticamente, né? O segundo, ele traz como é que eu posso dizer, um sentimento para o acidente e para o momento do acidente. Sim. Então ele descreve as pessoas que estavam ali com os seus sentimentos diante da morte, a morte, diante, como é que ele fala ali, do grande reconhecedor, os sinos dobrando. Então traz um significado para aquela tragédia, aquele acontecimento, e bem mais simbólico, né, também, de certa forma. Então traz outras palavras que, como tu falaste, não são do dia a dia. E seria isso. Isso. E Vitor, o que tu falarias aí? Não, exatamente. Tipo, parece que os dois textos se referem ao mesmo fato, né? Porque você consegue reconhecer que o segundo também está falando de uma tragédia envolvendo aviões, provavelmente é o mesmo fato. Só que ele fala de um ponto de vista bem mais subjetivo. O primeiro se preocupa em narrar o que aconteceu, né? Aquele negócio jornalístico mesmo, né? O que, como e tal. E o segundo ele está narrando meio como uma experiência humana mesmo, né? Querendo exprimir uma coisa além do próprio fato. E com figuras de linguagem, assim, com palavras que normalmente tu não vê usadas naquele sentido, né? Ou chuva de sangue, assim. Provavelmente não aconteceu uma chuva de sangue, né? Provavelmente o avião caiu, né? Mas ele está narrando como foi esse acontecimento, a tragédia. Isso. Então, acho que é isso. Então é basicamente isso, né? Aí que a gente vai começar a perceber que a poesia, ela na verdade, ela dá uma roupagem nova aos acontecimentos da vida. E tem, Então, eu não sei se você falou, mas tipo assim, o segundo ele está gerando imagens na nossa cabeça. isso, O exatamente. primeiro não se preocupa com isso, é só um registro de algo. Isso, então o primeiro texto ele é um texto muito mais frio, certo? Ele na verdade ele vai experienciar, ou melhor, ele vai mostrar que aconteceu uma tragédia, mas quem lê não sente a tragédia. A gente entende todas aquelas pessoas como simplesmente identidades numéricas. Então ele fala 230 pessoas, 242 abortos. Percebam que o primeiro texto ele falou que o número de pessoas que morreram foi muito maior que o segundo, certo? Só que a gente consegue sentir mesmo a morte e a tragédia no segundo texto, porque a poesia ela consegue dar uma roupagem nova, ela consegue mostrar algo com uma visão humana mesmo. Então quando alguém vê uma tragédia dessa, ela não enxerga a tragédia simplesmente como um acontecimento na Índia com um número X de pessoas que morreram. A pessoa que experiencia essa realidade, ela experiencia como uma tragédia mesmo, ou seja, como um profundo sofrimento, que é o que esse texto 2 traz. E o texto 2, ele também consegue criar sonoridade, por mais que não existem muitas rimas. Mas, por exemplo, a gente vê a palavra sangue se repetindo várias vezes. Então, vejo sangue no ar. Depois, a gente vai ter chuva de sangue, a chuva dos poetas mártires, chove sangue sobre as nuvens de Deus, certo? Então, há sim um mecanismo de sonoridade, mas não são rimas padrões, como a gente conhece já, aquelas rimas no final de cada rima. Então, essa é a essência da poesia. A poesia não necessariamente vai aparecer em versos alinhadinhos. Esse texto, o texto 2, ele é um poema, ele é escrito em versos, mas os versos não são regulares, né? Ele é quase que um poema escrito num formato de prosa, tá? Então essa é a ideia básica que eu quis trazer, para diferenciar o que é a prosa da poesia, certo? A gente vai ver um pouco mais as questões das imagens, como tu falou, João. Agora a gente vai passar para o próximo poema ali, que é um poema escrito pelo Marcos Acioli. Alguém já ouviu falar no nome desse poeta? Alguém já ouviu falar no Ariano Suassuna? Já, né? Então os dois eles eram contemporâneos do mesmo movimento artístico. Então o Ariano Suassuna ele foi mais para o lado do drama, né? Por mais que ele também tenha escrito poesia. E o Marcos Acioli escreveu mais poesia, ele foi um poeta. Então nesse poema dele ele vai explicar a diferença da prosa e da poesia por meio de um poema. Então eu vou ler e depois a gente vai aprofundar um pouco isso que a gente falou. Então, da prosa e da poesia de Marcos Acioli.
A prosa e a poesia se diferem pelo mistério. A casa era sem portas e janelas. Isto é prosa. A casa era de vidros e silêncios. Isto é poesia. Pela música. Era um eco. Era uma vez um eco que dizia. Isto é prosa. Era uma vez, a vez, a vez, a vez. Isto é poesia. Pela forma. Sob a luz apagada ele dormia. Isto é prosa. Sob o peso da treva era o seu sono. Isto é poesia. Pelo motivo. A infância veio visitá-lo um dia. Isto é prosa. A infância acordou-se nos seus olhos. Isto é poesia. Pela pintura. O seu rosto era branco como um mármore. Isto é prosa. O seu rosto era um pássaro de nuvem. Isto é poesia. Pelo equilíbrio. O sol estava vertical no céu. Isto é prosa. O sol caía sobre a própria sombra. Isto é poesia. Pelo movimento. A flecha arremessada pelo arco. Isto é prosa. A flecha além do arco era uma asa. Isto é poesia. Pelo ritmo. Era no dia o sol, na noite a lua. Isto é prosa. Era no sol o sol, na lua a lua. Isto é poesia. Pela força. A lâmina brilhou sobre seus olhos. Isto é prosa. A lâmina de luz cegou seus olhos. Isto é poesia. Pela sombra. O chicote vibrou como uma cobra. Isto é prosa. O chicote vibrou como um relâmpago. Isto é poesia. Pela imagem. Dentro do rio era a canção das águas. Isto é prosa. Dentro do rio era a canção dos peixes. Isto é poesia. Etc, etc, etc. Então esse texto ele vai basicamente explicar o que a gente viu antes. Então a poesia ela tem essa predominância de duas coisas, como a gente já viu algumas pessoas falarem. Então tanto o Mateus quanto o Tiago comentaram dessa questão da sonoridade, né? A gente sempre cresce na escola e lembra das rimas, né? Então a rima é um elemento que traz sonoridade. Não é o único, mas a gente sempre lembra dos poemas por causa das rimas. Então um elemento essencial da poesia, como mostra esse poema, é a parte musical. Então não existe poesia bem feita se ela não tiver um elemento musical predominante. Senhor, onde é que entra a questão do lirismo? A gente vai ver depois também. Mas o lirismo é basicamente a visão subjetiva que o escritor ou o lírico vai ter diante de um fato. Então, por exemplo, no primeiro texto ali que a gente viu da tragédia, o lirismo ele está no fato de que, tanto que é daí que vem a definição de poesia lírica, certo? Aquela poesia que vai expressar não simplesmente uma história, mas aquela poesia que vai transmitir o ponto de vista de quem vê, da experiência pessoal no poema. Então, quando eu escrevo sobre uma tragédia, eu não estou escrevendo simplesmente o que aconteceu, mas é do ponto de vista que eu encarei essa situação e eu vou usar de artifícios artísticos para que a pessoa que leia perceba que aquela experiência foi minha. Então, por exemplo, o texto 2 ali, para quem escreveu em relação à tragédia da Air India, é um texto lírico. Dá para dizer isso? Isso, é um poema lírico. É um poema lírico. Sim, porque ele vai trazer uma carga de sentimento de uma experiência. A poesia épica, ela também tem momentos líricos, ou seja, momentos de expressão do sentimento, como os Lusíadas, mas ele vai ter uma carga de trazer para o leitor toda a história de um povo e também manter aquela tradição viva, né? Então, por exemplo, Lusíadas, Ilíada e Odisseia. Tem momentos que são de grande sentimento, de expressão subjetiva, mas elas também são histórias que buscam eternizar a história de um povo por meio de uma história bela. O texto lírico ele é muito mais pessoal, certo? Então, essa é os dois grandes polos da poesia, a imagem e o som, que é o que a gente vai ver mais pra frente, como tu também falou de imagem, tá? Então, por exemplo, uma coisa é falar, o chicote vibrou como uma cobra. É algo mais banal, é uma imagem que assim, a gente consegue, não que seja fácil de criar, mas é mais intuitiva, certo? O chicote ele realmente parece uma cobra, mas quando fala o chicote vibrou como um relâmpago, tem uma força maior, tanto por uma questão de que o relâmpago é algo muito mais extraordinário, mas também pelo som, pela vibração, pela velocidade. Então é algo mais imagético, certo? Como eu falar, era dentro do rio a canção dos peixes. Eu já estou tornando aquele peixe algo humano, então é algo mais imagético mesmo. Eu estou dando a cara humana para aquela experiência que eu tive. Posso fazer? Sim. Você falou sobre, por exemplo, o chicote, né? Os dois elementos, eles falam um pouco sobre a intensidade do chicote, né? Um pouco sobre o comportamento do chicote. Sim. Mas dado que eles falam, tem mais ou menos o mesmo objeto, onde é que eu coloco a linha? Tipo assim, é só uma questão de intensidade? É que assim, talvez eu não saber responder corretamente tudo, mas tu percebe que, como um relâmpago, nesse caso ela traz uma intensidade maior,
e ela parece que é mais criativa, pelo menos ao meu ver. É menos óbvio, assim, né? Isso, é menos óbvio, tá? Por exemplo, vamos pegar outro verso aqui. Aquele, o sol estava vertical no céu. Percebe que é algo mais óbvio, mais explicativo. Tu está descrevendo que o sol está a pino, digamos assim, né? Mas se tu falar que o sol... Cadê? Perdi aqui. O sol caía sobre a própria sombra. O sol caía sobre a própria sombra. Isso é mais poético, é mais imagético. Tu consegue perceber mais uma imagem que vai na contramão dos lugares comuns. Precisa ir mais longe para entender a figura. Isso, é algo mais sofisticado. Mas é mais difícil escrever poesia, então. Depende. Nossa, imagina, tu tem que extrair uma... Toda a tua ideia você tinha que dar uma Vão elaborada ser mais. dificuldades diferentes, porque a dificuldade da poesia é encontrar uma metáfora sofisticada, só que por outro lado, a prosa tu tem que criar uma história, uma narrativa convincente, então ela é mais longa. Então eu acho que em questão de forma, talvez a poesia tenha sua dificuldade um pouco maior, por isso que ela vai ser menor geralmente. Mas a prosa tu tem que criar uma história, né? Que também é difícil, né? E também, claro, também vai ter forma, né? Não estou dizendo aqui como se a prosa não tivesse imagens, também não tivesse sonoridade, só que a poesia explica menos, mostra mais. Eu ia falar porque... Ah, desculpa. Não, só ia dizer que, tipo, mas acho que tu acabou falando, porque tem escritores de prosa que misturam um pouco as coisas. Isso. Tipo, tem trecho de um romance que pode ser pura poesia, assim. Sim, exatamente. Prosa, né? Que é A própria Iracema do José de Alencar, né? Aquele verdes mares, bravios de minha terra natal. Aquilo ali é quase o início como uma prosa em poema, porque é muito sonoro. Sim. Tem quase rimas internas. Então, por mais que seja prosa, também mistura elementos poéticos ali. É algo bem imagético, no caso do José de Alencar, aquele verde, o mar, né? Tu percebe aquela imagem aparecendo, mas é um romance. Então, essas fronteiras às vezes nunca são muito bem claras, né? É muito fácil de definir sempre. Ok? Beleza. Então agora a gente vai começar a falar de sonoridade e a gente vai ler um trecho do Juca Pirama. Alguém já ouviu falar nesse texto, nesse poema Juca Pirama? Na verdade a pronúncia correta, pelo que eu sei, é Yuca Pirama, porque é do Tupi, né? Alguém já ouviu falar nesse poema? Esse poema. Já viu? Beleza. Já ouviram falar no Gonçalves Dias? Já. O Gonçalves Dias foi um poeta muito importante no Brasil, que foi o principal poeta da primeira fase do romantismo do Brasil, ali no século XIX. Tá? E ele foi muito responsável por tentar criar uma identidade nacional através da figura do índio. Né? Então, os poemas do Gonçalves Dias são geralmente voltados para a figura do nativo brasileiro, certo? Então, ele vai tentar criar um herói nacional por meio principalmente desse poema Juca Pirama. Esse termo Juca Pirama significa aquele que deve ser morto. Esse poema, ele é um poema mais longo, a gente vai ler só algumas partes. Ele conta a história de um índio tupi que foi capturado pela tribo rival, que é os Timbiras, e como a gente sabe, os índios eles tinham os rituais antropofágicos, que eram aqueles rituais, entre aspas, canibais, em que eles comeriam, devorariam o corpo do soldado inimigo para adquirir aquelas virtudes heróicas. Então eles não se alimentavam simplesmente para saciar a fome, mas para adquirir aquelas virtudes. E esse índio ele é capturado pelos Timbiras, e o que acontece? Ele vai chegar um momento que ele vai ter que cantar a sua vida para os seus inimigos, para que os seus inimigos pudessem ver se ele seria ou não digno de ser morto. Porque se ele fosse um covarde, os Timbiras não gostariam de devorá-lo, porque ele seria ele, digamos que traria vícios para a sua tribo. E o que acontece? Esse índio ele vai cantar a sua história, mas ele vai falar que ele não quer ser morto, porque o pai dele está muito velho e ele precisa cuidar do pai. Então ele chora, porque ele vê o pai dele morrendo, ou melhor, ele se vê morrendo e ele lembra que o pai dele não tem com quem ser cuidado, e ele chora na frente dos índios inimigos. Os índios inimigos, eles soltam ele de volta, porque eles não queriam um índio, entre aspas, covarde. Mas o que acontece? O pai dele reencontra com seu filho, e ele descobre que o filho dele chorou na presença dos inimigos, e ele, na verdade, acaba julgando mais ainda o filho dele. Fala, meu filho não chora, então para mim tu não é nem um filho. Então essa é a história, mais ou menos, desse índio que é capturado. E por amor ao pai, de certo modo, não é devorado, e o pai entende isso como uma covardia, certo? Então essa é a história do Juca Pirama. A gente vai ler essa primeira parte, que é o canto quarto, onde o índio principal vai cantar a sua história um pouco. Eu reduzi aqui só para ficar a principal parte, certo? Então a gente vai ler
e eu quero que vocês prestem atenção à sonoridade, tá? Esse é um poema que, claro, tem imagens, mas a sonoridade é mais forte, mais predominante do que as imagens. Então a gente vai ler. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora derrante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não corem do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Então ele começa narrando a vida dele. Ele começa dizendo que ele veio de uma tribo forte, do norte, os tupis, e no fim ele diz que ele está aqui chorando, não porque ele está, de certo modo, é covarde, mas porque ele lembrou do pai dele, certo? E ele já disse que depois que o pai dele morrer, ele vai voltar, por isso que ele fala, serei vosso escravo, aqui virei ter, ou seja, eu vou voltar depois que meu pai vier a falecer, serei vosso escravo. Mas por enquanto eu quero ficar com meu pai, porque ele depende de mim. Quando eu li essas estrofes, o que vocês sentiram de sonoridade? Primeiro, dá para perceber que é algo bem musical. Sim. Certo? Rima bastante. Isso, tem as rimas. A rima é bem marcante, assim. Isso, a rima é bem marcante. Bem dinâmico. Bem acelerada. Acelerado. Acelerado. Mas aí é o ritmo do poema ou é a forma também de recitá-lo? O próprio poema, ele induz a essa recitação. Uhum. Tá? A gente vai entender depois como isso é feito. Uhum. Alguém toca algum instrumento aqui? De percussão? Francisco tem alguma percussão? Violão, eu toco um pouco. O Vitor também toca aí. Não, toco não. Francisco, eu vou fazer assim, ó. Tu vai me ajudar a marcar as palmas desse poema conforme eu for recitando. Tu vai tentar encontrar momentos para bater palma. Tá? Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Beleza, pode se bater mais forte para o pessoal ouvir. Isso, vai marcando isso. É igual o tempo da música, assim. Exatamente. Isso. Vai, tenta fazer isso, mas tu tá marcando sempre no final, tipo quando rima. Tu vai perceber que tem um momento que dá para marcar de novo. Então vai lá. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Beleza, isso aí. Tu marcou uma. Tu marcou sempre na última sílaba tônica de cada verso. Então, ó, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Beleza? Mas ainda tem outra palma que dá para ser batida, que é o que eu vou fazer agora. Ó, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora derrete, por forma constante, guerreiros nasceram. Sou pai, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Deu para sentir? Sim. Então, ó, esse ritmo é criado não é à toa. Eles estão ali no ritual antropofágico, e esses rituais antropofágicos, eles sempre eram marcados por tambores, então eles sempre iam. Certo? Então aqui como que isso é feito? A gente vai ver, agora eu vou pedir para vocês, até vamos ler ali o canto oitavo também, tá? Porque a estrutura não é muito diferente. Aquele canto oitavo é quando o pai dele vê que o filho dele chorou e por isso lança uma maldição nesse jovem tupi, certo? O pai dele viu que ele não foi devorado, porque isso era sinal de covardia, então ele vai lançar uma praga, vai lançar uma maldição do seu filho, beleza? Então ele vai dizer o seguinte, esse canto é maior, mas eu peguei as partes que eu achei mais bonitas, mais bem escritas. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste meu filho não és. Possa tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de via vis, tá? Vis aimorés também são muitos. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor das mulheres, teus amigos se amigo tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Então percebe que o ritmo aqui é a mesma coisa. A gente sente essa marcação quase que imitando um tambor, certo? Então, por exemplo, nesse segundo canto, que é o canto oitavo do poema, a gente também pode marcar palmas, que eu vou fazer agora um pouco. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende por baixo do forte, pois choraste como filho não és. Certo? Então a gente tem essas marcações. Então, vamos lá, deixa eu ver. Ô Thiago,
Por que tu acha que a gente consegue bater essas palmas em cada momento desse que eu li? Acho que a presença da sílaba tônica no final ali. Isso, por causa das sílabas tônicas, tá? Então, esse ritmo forte, que imita o próprio tambor de indígena, ele é criado por meio de duas coisas. Por meio do tamanho de cada verso, por meio da métrica, e também por causa do ritmo, que é o que a gente vai ver a seguir, tá? Quero que vocês passem ali. Então, na poesia, a gente tem 3 grandes elementos usados para criar musicalidade. O primeiro é a métrica, que é o tamanho de cada verso, formado por um número específico de sílabas poéticas, e pela sequência de sílabas fortes e fracas, que a gente tem o ritmo. Então, por exemplo, quando a gente vem nesse canto quarto, a gente tem ali as sílabas separadas. Uma das regras da metrificação é que a gente sempre vai parar de contar na última sílaba tônica, certo? Então, por exemplo, guerreiros ouvir, a gente tem 5 sílabas. Guerreiros ouvir, certo? 5 sílabas. A próxima, sou filho das selvas. Por mais que aquele vaso esteja ali, a última sílaba tônica é o céu. Então a gente vai parar de contar no céu, certo? Então, sou filho das selvas. 5, certo? Então todos esses versos desse canto têm 5 sílabas. Então é um poema regular por causa disso, tá? Em alguns momentos, algumas vogais vão se juntar, porque a pronúncia delas vai contar com uma sílaba só. Vamos pegar o exemplo do terceiro verso da segunda estrofe. João, pode ler esse verso ali? O segundo verso. Terceiro verso da segunda estrofe. Terceiro verso. Por fado inconstante? Isso. Tu concorda que aquele do e aquele in se juntam quando a gente pronuncia em voz alta? Sim. Ó, por fado inconstante. isso. Por fado inconstante. Então aquele do e aquele in se juntam e formam uma sílaba poética só. Então ao todo a gente vai ter 5 sílabas também. Por fado inconstant. Então a gente para de contar no tan porque é a última sílaba tônica. Beleza? Então todas as estrofes desse canto e todos os versos são escritos em 5 sílabas poéticas. Fez sentido? Fez? Peraí. Fez, mas Deixa eu processar. é igual no Selvas, né? O vaso não conta, aqui o antes não conta, né? Ó, vamos fazer algumas aí para vocês pegarem. Vamos a partir da segunda estrofe, tá? Tá. Da tribo pujante. A gente vai ter 5 sílabas poéticas. Porque, ó, da tribo pujan. A gente para de contar no jan porque é a última sílaba tônica, mais forte. Porque como ela é mais forte, aquele T não vai ter um peso rítmico. Ah, tá. Então, se eu falasse da tribo pujante, aí sim ela teria 6. Mas como ela parou no jan, O T só serve para rimar, mas não serve para marcar. Isso, ele não marca. No caso, então, estando a sílaba tônica no quinto, já está dentro dessa classificação. Isso, porque não veio mais sílaba tônica depois Ah, dela. tá. Mesmo que tenha uma outra sílaba. Entendi. Isso, É então- isso que eu estava confundindo. Isso. Então vamos pegar outras, ó. O Francisco, lê aquele segundo verso da segunda estrofe ali. Segundo verso da segunda estrofe. Que agora anda errante. Isso, ó. Que agora anderrante. Percebe que a gente não pronuncia que a gente pronuncia que a. Que a. Então fica uma sílaba poética só. Houve a união de 2 vogais. Que a, go, ran. A gente não fala que agora a gente fala que agora Agora certo? Então a gente meio que come um A. Na verdade acontece o que a gente chama de crase, ou seja, 2 A's se juntam num só e fica com um único som. Então, que agora, e depois o mesmo vai acontecer com aquele da e aquele e. A gente não pronuncia que agora andar errante. A gente come aquele A e pronuncia como, João? Que agora é errante. Que agora Que agora anda. Que agora anda errante. Anderrante. Lê rápido esse verso aí. Que agora anda errante. Que agora anda errante. Tu comeu o som do A. Aham. Então tu eliminou uma sílaba, então vão ter 5. Porque a última tônica é no ram. Como o ram é a tônica, o T ele não é contado, então vai ficar, ó. Que agora ande ram. Vai terminar no ram. Beleza? Só me tira uma dúvida. Então, no caso, eu tenho que ter. Eu tenho que ter ouvido o suficiente para já ler e saber que eu vou comer uma palavra ou outra? Como é que funciona isso? Sim, conforme tu vai treinando e tu vai lendo isso, tu vai percebendo. Porque conforme tu vai lendo,
Por exemplo, se tu começar a ler os 3 primeiros versos, tu vai manter um padrão. Quando tu vê, no 4º verso, tu já vai estar lendo da mesma forma que os 3 primeiros. Isso vai fazer com que tu perceba que alguns sons vão se eliminando. Só que, claro, no início isso fica mais nublado, né? Conforme tu treina ou vai entrando em contato com esse repertório, tu vai fazendo isso automático. Mas aí o ideal é que eu leia, comece a ler de mais alto? Sim, por isso que a poesia, para a gente conseguir acessar o sentido dela mais profundamente, a gente precisa ler em voz alta. Eu ia falar Porque que é se um uma ritmo, né? Sim. Porque se é devagar, Exatamente. Que você não junta muito, né, as palavras assim, né? Sim. Porque se um pilar da poesia é a sonoridade e tu lê simplesmente com teus olhos, tu já vai estar matando um pilar da poesia. Caramba, é verdade. Tá? Então, com o tempo, essa leitura até somente pelos olhos fica automática, tu não precisa dela 100%. Mas principalmente para começar e para sentir isso, tu precisa ler em voz alta. Tá? Então, vamos ver se tem mais algum caso aqui. Nessa não, tá? Então agora vamos para aquele canto 8º. Naquele canto 8º, que é quando o pai lança a maldição em direção ao seu filho, a gente vai ter uma mudança na métrica. Antes, cada verso tinha 5 sílabas poéticas, certo? Agora, cada verso será composto por 9 sílabas poéticas. Então o verso fica um pouco mais longo, mas a batida continua igual. Então vamos ver o primeiro verso ali. Ô Vitor, pode ler o primeiro verso ali? Tu choraste em presença da morte. Não, Isso. tu choraste em presença da morte? Isso, tu choraste em presença da morte? Então a gente tem que ler o verso corrido, para a gente perceber quando as sílabas se juntam. Então olha só. Tu choro. Até ó, uma dica é usar os dedos, tá? Tu choraste. Percebe que aquele T se juntou com o chen? Então, tu choraste. Daí continua. Presença da morte. Ô João, qual que é a sílaba tônica de morte? É o mó. É o mor. Por isso que a gente não conta um T na métrica. Então, ó, tu choraste em presença da morte. Dá 9 sílabas. Certo? Isso vai acontecer com todos os versos desse canto. Tiago, lê o segundo verso ali. Na presença de estranho choraste? Isso, tu estou corretamente. Tu tu conseguiu, né? Manter o ritmo ali, tá? Então, o que aconteceu ali de vogais que se juntaram? O D estranho. Isso, D e o esse. Isso. Quando a gente lê esse D e esse esse, como que a gente lê? D estranho. Isso, ó, na presença des ou na presença des. Mesmo se tu manter um som de um E, que fica um I, de qualquer forma, tu vai formar tudo numa só. Sim. Ou vai ficar na presença des ou na presença des. De qualquer forma, fica uma só. E depois, a sílaba tônica de choraste é o ras. Beleza? Então a gente não conta o T. Ô Mateus, lê o terceiro verso ali. Não descende o cobarde do forte. Só uma coisa, ali, o cobarde é a forma antiga do covarde. Né? Então não deu para entender, mas só para não foi nenhum erro ali de digitação. Mateus, por que aquele D e aquele O se juntaram? Descende por causa da pronúncia, né? Isso, como é que pronuncia? Não descende o cobarde. Ó, não descendeu. A gente não fala não descendeu. Percebe? Então isso a gente chama de ditongo, né? Não é um hiato separado. Não descendeu. Se não tem 2 vogais na mesma sílaba, é um ditongo. Um hiato é quando são 2 separadas em cada sílaba. Se fosse um hiato, seria descendeu. Mas como é um ditongo, é dio. Certo? Por isso que na métrica, bater palma ou contar nos dedos ajuda. Beleza? E Mateus, a última sílaba tônica desse verso, qual que é? É o for. É o for. Beleza? João, agora faz a próxima. A gente vai pegar essa e depois a gente vai seguir. Pois choraste, meu filho não és. Isso, nesse verso não tem nada que se junta. Não tem nenhuma vogal ali se unindo, certo? E qual que é a última sílaba tônica, João? És. É o S, está ali marcado. Fez sentido isso aqui? Fez sentido. Então todos os versos dessa estrofe, ou seja, as estrofes do canto 8º, essa fala do pai índio, né? Ele vai ser, esses versos são compostos por 9 sílabas poéticas, todos eles. A vírgula tem algum peso ali nessa? Não, na métrica não, tá? Às vezes vai ter, por exemplo, se o poeta quis que aquilo acontecesse para fechar na métrica. Então ele quer que seja 10 sílabas. Então às vezes ele tem que separar as sílabas
para que a métrica se encaixe. Como que a gente sabe disso? Por um padrão. Por exemplo, se todos os versos têm 10 sílabas e tem só um que tem 9, provavelmente tu vai ter que interpretar aquele verso de um jeito para que alguma sílaba se estenda, para te fechar em 10. Mas em geral dá para perceber bem claramente. Tá? Beleza isso aqui? Então agora a gente vai passar um pouco e a gente vai entrar para a parte do ritmo. Tá? O ritmo, diferente da métrica, não fala a respeito da quantidade de sílabas, mas da sequência de sílabas fracas e fortes. Quando a gente aprende a separar a sílaba e classificar a sílaba tônica e átona na escola, a gente sempre classifica tipo assim: uma palavra tem uma sílaba tônica. E é assim. Só que na poesia, claro, toda palavra vai ter a sua sílaba tônica. Só que algumas sílabas tônicas vão ter mais força que outras. E é isso que vai ser marcado nesse poema. Então, por que esse poema tem sempre esse ritmo meio de tambor? Porque ele sempre tem um padrão de sílabas fracas e fortes. Então, por exemplo, no primeiro verso, meu canto de morte, a gente pode classificar essas sílabas em negrito como sílabas fortes e aquelas sílabas normais como sílabas átonas, fracas. De modo que eu posso bater uma palma fraca para as átonas e uma forte para as fortes. Então eu vou bater palmas e fazer esse ritmo aqui. Então, ó, meu canto de morte, guerreiros ouvindo, sofridos das selvas possíveis, guerreiros descendo da tribo do tempo. Ficou claro? Ficou claro. Então ali as sílabas estão dispostas de um jeito para que esse tambor fique evidente. Tá? Então a gente tem uma fraca, forte, forte. Então nesse poema a gente sempre vai ter sílaba tônica na segunda e na quinta, certo? Então todo o verso dessas estrofes vão estar na segunda e quinta. Vocês podem até conferir. Por exemplo, guerreiros ouvi, rei e vi, fi e selvas, de céu, né? Guerrei e descendo, certo? Então, segunda e quinta. No canto oitavo acontece a mesma coisa, só que como é um verso maior, as sílabas tônicas principais sempre vão estar na terceira, na sexta e na nona. Então fica sempre duas fracas, uma forte, duas fracas, uma forte. Ah, peraí, eu não havia entendido que tinha esse padrão. Na segunda palavra, Na segunda... na segunda sílaba vai ter o... Ó, naquele canto quarto, no meu canto de morte, sempre vai ter uma sílaba forte na segunda e na quinta. Que é uma métrica... É um ritmo padrão. Tá. São 5 sílabas e nessas 5 sílabas, a segunda e a quinta vão ser fortes sempre. Então, segunda e quinta. Daí naquele canto oitavo, que é quando o pai fala, a gente vai ter outro padrão. Tu choraste em presença da noite, na presença de estranhos choraste. Então, o padrão vai ser terceira sílaba, sexta sílaba e nona. Fez sentido, né? Uhum. Então ele usa isso não de modo aleatório. Ele escolheu os lugares para colocar as sílabas fracas e fortes para que o ritmo ficasse similar a um tambor. Eu vou ter que concordar com o Francisco, né? É muito mais difícil escrever isso aqui do que olha muita coisa que tem que... O lugar das palavras, achar uma palavra que tenha a sílaba tônica naquela posição para... Essa é a dificuldade da poesia na parte de som, né? De conseguir criar uma melodia com as palavras. Tá? Essa parte de métrica e ritmo ficou tranquilo? Ficou tranquilo. Tranquilo não, ficou claro. Tá. Deu para entender? Deu pra entender. Sim. Beleza. Então agora, não quero que todo mundo morra de sono, mas a gente vai continuar. Ninguém tá morrendo de sono. Na próxima página, na página 8, a gente vai ter duas figuras, a figura A e a figura B. Peraí que saiu meu. Vai ter tipo uns triângulos, enfim, tem a figura A e a figura B. Uhum. Todos conseguiram ver as figuras ali? Sim. Ô Thiago, o que é essa figura A? Que forma geométrica é essa? Não sei, mas para mim dá a impressão que a A é mais geométrica e a B é mais orgânica, assim. Porque a A tem mais ângulos retos, mas não sei. São vários tipos de triângulo, assim, parece. Né? Isso, meio estrelado, assim, né? E a B é mais orgânico, assim, né? Isso, Tem mais curvas e tal, né? Isso. Então agora eu quero que vocês façam um palpite de quais daqueles dois nomes vocês usariam para nomear aquelas imagens. A gente tem a palavra Maluma e a palavra Taquete.
A é taquete B maluma. Hã? Taquete A, maluma B. Não? Sim. Tá, mas o que significa a palavra maluma? Nada. Pois é, por que vocês deram esse nome para essas imagens aí? Não sei, né? Porque é Maluma. fluido. Maluma é mais fluido. A pronúncia é fluida assim como a forma. Taquete parece mais reto, assim, um Isso. quadrado, assim. Então, a poesia tem muito presente essa questão da sonoridade influenciando no sentido. Então, a palavra taquete, até onde a gente sabe, não existe nenhuma língua, né? Só que ela é formada por essas consoantes T, K e T. Então, fica um tic, 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 tic. Parece um som meio anguloso, meio cheio de quina, certo? Até a própria, assim como a forma da letra A, né? Já a palavra maluma, tem até a palavra malemolente, né? Aquela coisa meio... Então, as consoantes M e M são essas consoantes mais, sei lá, parece que são mais mole. Sim, Tanto sim. que a própria palavra mole é composta por M e L, certo? Então, a própria sonoridade se parece em certa medida com a forma, tá? Então, isso foi um experimento, não foi nem feito, na verdade, por um poeta, mas foi um experimento feito por um psicólogo, um psiquiatra, não lembro, que ele estava querendo ver se as pessoas conseguiam relacionar as formas com os sons. E isso existe, tanto que esses sons TKT, né, parece algo muito mais anguloso, muito mais cheio de arestas, enquanto maluma é algo mais curvilíneo, né, mais malemolente. Engraçado que até na pronúncia, uma acontece T, é diferente a forma. Isso, a forma como a consoante é produzida. Uhum. Então agora eu quero que vocês tentem pensar em alguma palavra que, na opinião de vocês, se parece com a própria sonoridade. Então, por exemplo, a palavra maluma parece algo mole. Eu quero que vocês pensem em alguma palavra que parece que imita o sentido. Sentido que Por exemplo, o som. Então, por exemplo, a palavra maluma realmente parece com a forma maluma. Eu quero que vocês pensem em alguma palavra que exista que realmente se pareça com o que ela expressa. Então, por exemplo, a palavra gosma realmente parece ser meio gosmenta, não sei se vocês concordam, mas ela é uma palavra meio nojenta, né? Raio. Hã? Raio. Isso, raio é uma. Por que tu acha isso? Porque o raio ele tem uma. Até por ser uma palavra curta, né? Ele tem uma sensação de intensidade. Isso, ela tem a sílaba tônica na primeira. Então, raio. Bingo também, tipo uma explosãozinha, né? Vamos lá. Vento. O vento. Isso. A palavra vento, né? Parece mesmo vento, né? Sei lá, parece, né? Tiago, pensa numa aí. Não, eu estou pensando aqui, mas não parece estar certo. Então, Mas diz aí. não sei, A intuição onda. Isso, a onda, sim, exatamente. Tanto que o Manuel Bandeira, que é um poeta, ele tem um poema que eu acho bem chato, mas ele ajuda a exemplificar isso, que se chama A Onda. E ele vai falando do poema inteiro. A onda anda, aonde anda a onda. Então é para imitar essa ondulação, por mais que seja um poema meio merda. Sim, é meio chato, porque ele só brinca com o som, mas é uma forma de tu experimentar isso. Não. João, pensa outra aí. Cara, não consigo. Deixa eu pensar um pouco. Eu pensei em água, só que não sei. Eu acho que é água. É o som da água, esse guá, parece aquele som o mesmo. guá. Sabe quando mergulha o objeto e tem as coisas assim? Sabe? Uma palavra que eu acho também é a própria palavra sepultura. Geralmente essas vogais mais fechadas, o som de U, elas trazem algo mais fúnebre, né? Por exemplo, fúnebre, sepultura, lúgubre, escuro, lua, sabe? Profundo. Então tem uma tendência disso, não é à toa. A língua ela sempre é algo muito intuitivo, então as pessoas usam a língua para significar as coisas que estão ao redor. Então a gente usa símbolos que fazem mais sentido entre si, certo? Então a gente agora vai ler mais alguns poemas, a gente não vai ver métrica agora, mas a gente vai ver de que forma o som pode ajudar na forma. Deixa eu só falar uma coisa, professor, me permite, lembrei da aula passada, que o Musashi ele chamava Takezo, né? E quando ele era o Takezo, ele era mais novo e ele precisava ser polido para chegar a ser depois o Musashi. O Musashi é mais fluida a palavra, né? Musashi, Takezo é mais... Parece que tem uma... Né? Parece que é uma... Até eu lembrei do Taquete, né? Tequete, sei lá, o que a gente leu. Taquete.
Aí eu lembrei do Taqueso lá e como você acha? As duas palavras são. Os dois nomes são diferentes, assim, né? Sim, Tem até uma sonoridade diferente, assim. os kanjis que formam o nome são os mesmos, mas por causa de um detalhe bem pequeno na formação do kanji, ele muda completamente. Quero só ver a bateria Sim. no nível. Mesmo sendo muito, assim, praticamente idêntico. Idêntico. Tá de boa. Então, ó, a gente vai ver alguns poemas. Tem alguns aqui, não quero também deixar um negócio muito exaustivo. Mas vocês têm tempo até que horas? Cara, eu tô adorando. Então, É, pra mim tá ótimo. Eu tô pensando aqui que se eu estivesse na escola tendo essa aula, eu ia achar um saco. Como eu era estúpido, né? Meu Deus do céu, a gente é novo, a gente geralmente. Nossa. Ó, agora a gente vai ler esse poema Eu Velarei por Ti Como Se Vela, que é do Ângelo Monteiro. Inclusive eu vou passar aqui, quem quiser dar uma olhada. Ele é um poeta natural de Alagoas, que mora atualmente em Pernambuco. Ele tem 83 anos e ele conheceu Drummond, Clarice Lispector, então ele pegou essa época bem forte da literatura e ele tem uma escrita muito boa. Uma escrita bem comovente. mas deixa eu te perguntar, embora haja diferença de estilo entre os diferentes poetas, eu posso contar que a estrutura. Não, tem poemas que são versos livres. Ou seja, não vai ser. Os versos não vão ter o mesmo número de sílabas. É isso. Por exemplo, aquele poema da tragédia, ele é um poema em verso livre. Na verdade, ele é quase um poema em prosa. Sabe? Tipo, ele é quase escrito como que normalmente. Só que ele é poesia porque ele tem todos aqueles elementos que a gente comentou de imagem, de sons que se repetem, a palavra sangue, né? Que repete. É mais isso. Mas tem poemas, principalmente os poemas que surgiram a partir do século XX, eles são escritos em verso livre geralmente. Então, Manuel Bandeira tem muitos versos livres, esse cara aqui, a Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles, depois eu posso vocês lembrar, o Jorge Lima também, que é aquele do avião, são vários. Perdão, mas aí nesse caso o prazer já não passa tanto assim a musicalidade. Sim, tem, só que a questão é que o poeta ele cria uma musicalidade própria. Então ele não fica mais preso a uma musicalidade pronta. Ele vai criar a melodia. Por isso que assim, o verso livre, ele criou a ilusão de que fazer poesia é fácil. Porque tu vê o verso de cada tamanho. Só que o poeta, para escrever um poema em verso livre, significa que ele já vai ter dominado toda a métrica regular, para depois criar sua própria melodia. Então é como, sei lá, para o cara criar uma música, ele vai ter que primeiro entender todas as outras músicas. Depois ele cria algo novo. Mas o problema é que hoje em dia o pessoal acha que verso livre é ausência de regras, mas isso é uma mentira. Você dominar uma arte, você revolucionar, você tem que dominar tudo a arte. Isso, exatamente. Eu lembro do Rafael Falcon falando uma vez, acho que uma palestra do Trivium que estava dando, que ele falou que teve um movimento que ele gostava de brincar muito com o formato final do poema. Por exemplo, um poema sobre o ovo, que o poema tinha formado um ovo. Mais ou menos assim, né? Então daí você pensa, não, mas é possível que as sílabas sejam sempre iguais, né? Como é que o cara vai fazer um negócio desse? Ah, tá, daí entra mais na poesia concreta, eu acho, né? Acho que tinha. Sabe aquele desenho que começa com as palavras? Sabe, tipo, não sei se você já viu aquele poema Luxo, escrito vários lixo. É muito comum em escola, que é horrível aquilo lá, inclusive. Mas sabe aquele poema que está escrita a palavra luxo? E ela é como se pintada com várias palavras menores escrita lixo. Lixo, lixo, lixo. É como, sei lá, desenhar uma casa e daí, em vez de escrever uma linha para desenhar a casa, tu começa a escrever casa. É mais ou menos isso, é bem... O que tem isso aí? Não peguei. É que ele falou do poema que é em formato de ovo, eu acho que era nessa linha. Ah, tá. Então, ó, vamos ler esse poema Eu Velarei por Ti Como Se Vela. Então, primeira coisa, eu quero que vocês prestem atenção na palavra vela, não enquanto verbo de velar, mesma coisa de cuidar, de estar ali na presença de alguma pessoa. A palavra de vela no sentido de que ilumina, a vela de cera. A palavra vela, vocês diriam que ela se parece sonoramente com o conteúdo dela? Sim. Por quê? Não sei, cara. Mas é algo intuitivo, Sim. Por quê, Francisco? Eu lembro de velar um corpo, por exemplo. Hã? Velar, tipo, no sentido de, sabe quando vai enterrar alguém e fica lá Sim. velando? E tem vela, Sim. geralmente tem vela no lugar. Sim. Isso dá esse cheiro de vela, cheiro de Sim. cemitério também. Sim. Mas em relação aos sons da palavra vela, o V, o E, a letra E, o L e o A, tu acha que elas ajudam a criar a ideia de vela? Sim. Acho que sim.
Talvez eu ver está associado à visão. Eu penso que ela evoca um pouco uma sensação tanto feminina, mais delicada e também sucinta, que normalmente Isso mais... sim é verdade, porque ela é pequenininha. E daí a vela tem isso de uma luz mais serena, mais dócil, mais geralmente uma cor uniforme, não muito, que não agrida muito. E então tem mais essa imagem meio feminina no meio e também de sucinto, de pequeno. Tem essa questão de ela ser pequena, e uma coisa que eu percebi é que tem tanto a consoante V, que imita o vento, então a vela está sempre meio que se apagando, assim, lutando contra o vento, e esse L, que é essa consoante meio malemolente, sabe? Que parece mesmo a cera, que é algo meio mole, tanto que ela vai esquentando e ela vai se desmanchando. Eu lembrei do veleiro, né? Também. É isso, exatamente. Então parece que a vela vai se estendendo, a vela do barco nesse caso, né? Então a gente vai ver que nesse poema os sons estão trabalhando a favor do sentido. Porque a poesia é isso, na verdade, né? A poesia é tu conseguir unir a forma e o conteúdo das palavras. Então fazer com que as palavras e o som delas ajudem a transmitir aquilo que elas querem transmitir. Então lembra do ritmo do índio. Tem o tambor, que é um ritmo usado para realmente ajudar na ideia do ritual. Tá? Então vamos ler ali. Eu velarei por ti como se vela uma chama distante contra o vento, com dor, com zelo, com pressentimento, para evitar que cesse o brilho dela. Eu velarei por ti, velando a vela acesa no meu peito em sentimento, a debater-se às voltas com o tormento das distâncias que embaçam sua estrela. Eu velarei por ti, pois sei que a vida, urdindo a própria trama, engendra a graça que fundiu a nossa alma despartida. Pois é próprio do amor vagar a esmo, até chegar ao fogo que traspassa cada amante perdido de si mesmo. Então, ele é um poema assim, de amor, né? Não necessariamente de... Aqui é um amor mais romântico mesmo, né? Como ele fala dos amantes. Mas eu queria dar atenção justamente para essa repetição do verbo velarei, do verbo velar, quanto da palavra vela. Então ele está toda hora repetindo essa palavra, e quando eu fui lendo, vocês perceberam que o poema parece que ele vai se deslizando, parece que os versos eles vão se desencadeando. É como se eu estivesse mimetizando a ideia da vela, né? Que ela parece que está sendo protegida, ela quase que apaga, ela reacende de novo. E a gente usa várias vezes esse V para mimetizar essa ideia. Então, eu velarei por ti como se vela uma chama distante contra o vento. Ó, o vento de novo. Depois, eu velarei por ti velando a vela. Então, ele repete 3 vezes a palavra. Acesa no meu peito em sentimento. Depois, a debater-se às voltas. Repete o V. E ele também usa várias vezes a consoante S. O S, ele também traz essa sensação de algo fugaz. Assim como o vento, né? Ele imita um pouco isso, certo? Na terceira estrofe, ele vai falar o seguinte: eu velarei por ti, pois sei que a vida, urdindo a própria trama, engendra a graça. Vamos entender um pouco essas palavras. Alguém sabe o que significa a palavra urdindo? Urdir? É o mesmo que tecer, tá? Fiar. E trama é no sentido de tecido. Então a vida, de certo modo, vai tecendo a própria trama, ou seja, o seu tecido por si mesmo. E engendrando, ou seja, criando essa graça do amor que uniu essas almas que antes estavam partidas. O que vocês percebem de sonoridade nesse verso? Urdindo a própria trama, engendra a graça. Meio travado, assim, Isso não parece algo meio que se assemelha a uma espécie de engrenagem? Sim. Parece que ele vai realmente descendo, ele vai... Maquinário. Maquinário. Bastante R. Assim. Isso, muito R e R com outra consoante. O R ele tende a ficar mais truncado quando tu coloca um D ou um T ou um G junto. Então, urdindo a própria, PR aparece 2 vezes, depois trama, TR, depois engendra, DR, e depois graça, GR. Então isso cria uma sensação de um maquinário, uma coisa meio que se fundindo, meio que criando. Então, urdindo a própria trama, engendra graça. A própria sonoridade, né? Se a gente conseguir até bater palma, até ajuda. Urdindo a própria trama, engendra graça. Então, vai criando esse ritmo. Deu para entender isso aqui? Uhum. Então, nesse poema, o Ângelo Monteiro, ele quer falar desse amor que vela pelo amante, mas não somente falar sobre isso, porque ele poderia ter escrito isso de outra forma, mas ele escolheu essas palavras, esses sons, para justamente fazer com que a pessoa não apenas entenda, mas que ela sinta sensitivamente, ou seja, pela audição, certo? Então ele não somente entende, mas aquele sentimento que o escritor teve,
alcança os sentidos de quem lê ou ouve o poema, certo? Esse poema está nesse livro, é um dos poemas principais, O Exílio de Babel. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Vamos lá, não falta muito. Isso, agora a gente tem uma instância do primeiro canto dos Lusíadas, né? Os Lusíadas é esse poema épico do Camões, em que vai narrar a trajetória de Vasco da Gama até as Índias, certo? O Vasco da Gama é o personagem principal, que comanda toda aquela tropa, mas ele representa todo o povo português, certo? No primeiro canto dos Lusíadas, os deuses gregos, romanos, enfim, eles recebem os nomes romanos, aliás, eles estão em um concílio lá no Olimpo para decidir se os portugueses são ou não merecedores de alcançar essa nova terra. E alguns deuses vão ser a favor e outros vão ser contra. Então Afrodite vai se unir aos portugueses, porque ela acredita que os portugueses são descendentes dos romanos, e o Dionísio ele vai ser contra, porque ele é muito louvado ali na região da Índia, então ele vai ser contra. E o que acontece? Os portugueses vão passando pela África até que eles chegam numa ilha, é a Mauritânia ali na história, e eles vão ter que lutar contra os muçulmanos que estão ali, certo? E no final eles acabam vencendo a batalha, e na última estrofe, na última instância desse primeiro canto, a gente não tem a narração da história, mas a gente tem meio que uma reflexão do narrador acerca da vida humana, sobre como a vida humana é dura, tá? Então a gente vai ler essa última estrofe, que é a instância 106 do primeiro canto dos Lusíadas. É uma estrofe bem famosa, tá? Que tem referência bíblica também, mas a gente vai pegar a parte sonora. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte é percebida. Na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida? Que não se arme se indine o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Então ele encerra o canto dizendo basicamente que não existe paz nessa vida, nem na terra, ou seja, quando eles estão em terra firme, não no mar, porque eles estavam guerreando, e nem no mar, porque quando eles estavam no mar, havia os próprios deuses, digamos, indo contra os portugueses. Então eles estavam dizendo, não existe paz, nem na terra, nem no mar. E ele termina dizendo, será que há algum lugar em que o ser humano possa se acolher, de modo que o céu, ou os deuses, ou o próprio Deus, não se revolte contra esse ser humano? Então é uma reflexão final. Eu quero que nos primeiros 4 versos vocês tentem perceber se existe alguma sonoridade que se destaca mais quando vocês leem. Pensando que eles acabaram de sair de uma batalha contra aquele povo africano, e se existe algum som ali, alguma sonoridade que ajude a mimetizar aquilo que ele está falando. Ele fala muito tanto, o T ali, né? Parece uma coisa de volume, de continuidade, de Beleza? De peso, assim, né? Tanta tormenta, tanto dano. Uhum. Beleza, o T, o que mais? Essas vírgulas. Vírgula não, tá? Pensa agora no som mesmo que as letras representam ali. Do Victor. Tem o an também, tormenta, Junto com o T, esse an, essa nasalização. Ô João, que outra letra que tu colocaria, outro som, que tu considera assim parecida com o T? Não consigo pensar nisso. Mas pensa assim, numa letra que substituiria o T, assim, são meio parecidas. D. D. Também tem D, tá? Então, nessa estrofe, ele vai fazer um uso predominante dessas consoantes T e D, porque ele imita realmente uma situação difícil. Se a gente até bater numa madeira, assim, numa tábua, parece que é um som meio de T, certo? De toque-toque. Tanto que toque-toque é a onomatopeia mais comum de bater a porta, né? Então, eles acabaram de sair de uma luta, e a própria estrofe está falando sobre a dureza, essa dificuldade da vida. Então, ele vai repetindo várias vezes esse T, num
no mar tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte é percebida, tanta guerra, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade é conhecida. Então ele vai usando vários T para imitar essa dificuldade, né? É uma consoante que parece que entra em choque com outra coisa. Eu acho que imita até o som do metal, sei lá, das espadas. Isso dos tiros, né, das espadas, dos metais, exatamente. Daí no fim ele usa a expressão contra um bicho da terra tão pequeno, que novamente faz uso do D e do T, e que é uma fala do próprio Davi da Bíblia, né, que ele fala que o ser humano, ou que ele se vê como um bicho da terra. Certo? Beleza aqui? Então vamos para a última parte dessa outra parte. Daí a gente continua. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que a gente vai ter mais aí. Cara, não, legal que assim, eu não tinha nem pensado, eu nem sonharia que o D estava tão incluso aqui. Eu fui fazendo o som, tá? ABCD. Sim. Exatamente. Caramba. Ó, esse próximo soneto é do Augusto dos Anjos. Desse livro, ele lançou só um livro basicamente em vida, que é o Eu e Outras Poesias. Ele ficou bem famoso por ter um estilo muito novo. Ele misturava todas as coisas mais contrárias possíveis na poesia. Então ele misturava esoterismo, cosmovisão católica também, misturava darwinismo. Então ele ficou conhecido por misturar muitas ideias contrárias e criou uma coisa totalmente nova, né? Em geral, os críticos literários não conseguem colocar ele numa caixinha, ele fica muito diferente. Então ele é um poeta que inovou muito na parte de temas, mas ele sempre se manteve a versos regulares, tá? Então esse soneto do Augusto dos Anjos vai falar basicamente da paixão extrema que ele tem por essa mulher, tá? E nem sempre é algo bom, como é nesse caso desse soneto. Então ele vai dizer o seguinte: canta teu riso esplêndido, sonata. Esse verso é um pouco estranho, ele está dizendo que o teu riso esplêndido canta sonata. Pelo menos é assim que eu interpreto, né? Sonata é essa música erudita, eu acho, eu não conheço muito que tipo de composição é essa, porque eu não sou músico, né? Mas enfim, basicamente que o riso dela é uma canção, em certa medida. Então, canta teu riso esplêndido, sonata, e há no teu riso de anjos encantados, como que um doce tilintar de prata e a vibração de 1000 cristais quebrados. A gente vai se ater nessa estrofe, mas eu vou ler o resto, tá? Bendito o riso assim que se desata, cítara suave dos apaixonados, sonorizando os sonhos já passados, cantando sempre uma intrínula volata. Aurora ideal dos dias meus risonhos, quando úmido de beijos inquessários, teu riso esponta despertando sonhos. Ah, num delíquio de ventura louca, vai-se minha alma toda nos teus beijos, ri-se o meu coração na tua boca. Então, um poema de amor, de paixão principalmente. Eu quero que vocês tentem perceber na primeira estrofe algum uso da sonoridade para imitar algum sentido que o Augusto dos Anjos quis criar nesse soneto. O tilintar da prata. Isso, tilintar, né? A própria palavra tilintar é quase uma onomatopeia, esse tim-tim, né? E a própria palavra prata, também uma palavra que sonoramente parece um objeto bem metálico, né? Prata. Cristais também, eu sou, tipo, não sei. Cristais. Tem muito S também, né? Também, deixa eu ver. A vibração, né? Isso, S também. Principalmente nesse último verso da primeira estrofe, tá? Então, e a vibração de 1000 cristais quebrados. Ó, vibração de 1000 cristais quebrados. Muito R, C, parece que é uma coisa quebrando mesmo. Faz sentido, João? Faz sentido, eu tô... Ó, e a vibração de 1000 cristais quebrados. A própria palavra cristais parece algo quebrando. Cristais, né? Parece um som meio de uma coisa que foi jogada no chão e se despedaçou, né? E depois a palavra quebrados ajuda isso mais ainda. Esse som de K e esse som de R com uma consoante a mais, certo? E o próprio ritmo do verso também é assim. Ó, e a vibração de 1000 cristais quebrados. Parece algo badalado, parece que é algo que está batendo em sequência. Então, ó, e a vibração de 1000 cristais quebrados. E a vibração de 1000 cristais quebrados. A própria sonoridade do verso, enquanto ritmo, também ajuda isso aí. Você pode fazer uma versão batendo palma do parágrafo todo, dos 4 versos. Sim, só que nesse, o ritmo não é padrão em todo. Por exemplo, no primeiro, deixa eu ver. No primeiro a gente vai ter sílabas tônicas na sexta e na décima, as principais. No explain e no na. Mas a gente poderia colocar o ri também. Então, cantar teu riso, esplêndido, sonata.
Depois, seria no an e no tá, e no teu riso de ambos e cantares, que são as principais. Depois, do e tar e pra, ó, como que um doce sentido em tar e pra. E a última, e a vibração de 1000 cristais quebrados. Percebe que é algo meio badalado? Parece que tu sente as coisas quebrando, assim, certo? E uma coisa que eu quero que vocês percebam agora no sentido, tá? Ele começa falando algo, nos 2 primeiros versos, algo bom ou ruim sobre ela. Algo bom, né? Bom. Algo bom. Que o riso dela é quase como uma sinfonia, uma canção. Depois, nos 2 últimos versos, essa ideia de algo bom continua. Sim. Vai diminuindo. Pensa 1000 copos de cristal caindo. Tipo, é uma hipérbole. Dá uma É impossível de passar desapercebido. Também, mas é algo que agride. Ah, Quer dizer, tá. é algo extremamente Aquela agressivo. voz estridente, assim, né? Isso, é uma paixão que ao mesmo tempo ele se vê apaixonado, louco por ela, mas ele se vê em certa medida preso. Ele enxerga nela como quase uma assombração. Assim. A presença dela desmonta ele. Não no bom sentido necessariamente. É destrutivo, velho. Porque se a gente for associar 1000 cristais quebrados, por exemplo, se a pessoa se apaixona por uma moça, ela fala, o seu sorriso é lindo, não sei o quê, e começa a falar, não, parece 1000 cristal quebrando. Tipo, ela vai se sentir ofendida, porque é algo muito agressivo, algo que fere os ouvidos e os próprios olhos, né? Quando tu olha aqueles cristais quebrando, cristais, além de fazerem muito barulho, eles cortam, né? Então, Até a prata batendo. Né? isso, exatamente. Parece que é o... Isso. O tilintar de prata é até um pouco mais suave, só que mesmo assim ele já vai caminhando ao encontro dessa ideia mais hostil, certo? O tilintar da prata ali é a transição, né? Parece Do que bom pro... ao meu ver, parece que está transitando. Ele começa algo bom, suave e vai piorando. Então, no final, ele fala, ri-se meu coração na tua boca. Beleza, ele parece que está feliz, mas é aquela paixão mais violenta, em que ele não se vê verdadeiramente livre amando aquela mulher. Parece que é um sentido, na verdade, mais carnal, se for ver, né? Porque Não, sim, beijo, é um sentido de paixão E mesmo. o coração dele, na verdade, está na boca dela, né? Sim, é num sentido realmente de paixão de Eros, né? Aquele, não necessariamente algo ruim sempre, mas nesse caso a gente... Como se ele chegasse perto da moça e o coração dele batesse mais rápido. Sim, mas de uma forma bem exagerada aqui, né? Quase que num sentido triste já para ele, né? Quando fala desses 1000 cristais. É quase que um desespero, assim, né? Então o Augusto dos Anjos, ele sempre fala assim, sobre essas contradições, os poemas dele, né? Sempre tendem à melancolia, mas às vezes ele usa símbolos de coisas boas também, isso acontece. Ele é sempre muito contraditório, né? Tanto que ele fala, às vezes, no mesmo poema, sobre uma cosmovisão católica e ao mesmo tempo sobre esoterismo, sobre satanismo, às vezes até, e às vezes sobre darwinismo. Então ele mistura de tudo um pouco. Só que a gente não pode ter preconceito só porque ele não fala sobre uma poesia católica, afinal ele está mostrando uma experiência humana. E a gente tem que entender também que por mais que se usem símbolos esotéricos, às vezes até satanistas, a gente tem que entender que são símbolos para expressar algo, né? Não é que a gente está rezando pro diabo, né? Beleza? Olha, eu tô falando, cara, de um livro do Japão, tá ligado? Do ano 1500, que fala sobre Harakiri nas outras aulas, então a gente sabe que... simbólico, importância simbólica, Os assim. caras rezando pra 1 milhão de deuses, um negócio assim, tá ligado? Tipo um salão paroquial da matriz, né? Tá pronta. Sim. Então, ó, essa é a parte de sonoridade, tá? Então a gente encerrou, agora a gente vai finalizar com as partes da imagem, tá? Eu sei que o pessoal está meio cansado, mas vamos finalizar. Professor, aqui, você falou ali do contraste, né? Que ele faz nessa estrofe aqui, não, nesse verso, né? A linha é o verso. Vai-se minha alma toda nos teus beijos, tipo assim, é como se a castidade dele, ele abre mão dela por causa dos beijos, né? Lá na última estrofe, Até pode ser, mas eu enxergo, mas faz sentido. Mas eu tinha entendido antes como se ele fosse quase sugado por ela. Sabe, como se ele não tivesse controle algum. Que tá? Controle algum. Então, mas também nesse faz sentido, abrir mão daquele controle que talvez ele deveria ter, mas isso, né? como se ele realmente perdesse completamente a liberdade de desejo, no sentido dessa paixão realmente forte. Sim. Nesse sentido faz sentido. Excelente. E ao mesmo tempo que ele perde a alma, né, o coração dele ri, ou seja, é essa contradição constante do apaixonado
que é feliz, mas não é feliz ao mesmo tempo. Então, uma coisa é a gente ler um texto de um psicólogo, né, falando sobre o que é a paixão, sobre como que a paixão é processada no cérebro, né, os neurotransmissores. E outra coisa é a gente experimentar um pouco dessa paixão por meio de um poema lírico. Então a gente percebe o que o autor mesmo quis que nós sentíssemos. É diferente a gente ler um texto técnico, científico. A poesia, às vezes, ela mostra muito mais do que um texto técnico, porque a gente pode sentir o que ela quer transmitir. Enquanto que o texto técnico científico, ele só relata, né? Ele só explica. A gente não consegue adentrar. Como se a gente estivesse experienciando ali. Isso, exatamente. A poesia, ela faz com que a gente tenha uma experiência sensitiva do negócio. Então, muito mais do que ler um artigo sobre a paixão, ou sei lá, um texto jornalístico falando que muitas pessoas morreram e por isso as pessoas estavam muito tristes no velório. A gente não se comove realmente quando vê uma notícia de várias pessoas morrendo às vezes. Claro, a gente tem compaixão, mas a gente não sente na pele, porque é muito distante, né? Mas a poesia ela consegue aproximar, certo? Por isso que eu falo do Cruz de Souza, né? Porque eu não lembro, já faz muito tempo, né? Mas quando eu li, eu pensei, eita, peraí, porque dava, assim, suscitava as paixões. Chegava ao ponto, assim, de eu estar tão, assim, prestando atenção no poema que eu, sim, começava a ter os sentimentos já, assim. Sim, exatamente. Ele vai te colocando naquela realidade. Isso, e o Cruz de Souza, ele é muito bom nisso também, porque ele fez parte de um movimento simbolista, em que, nesse movimento, o foco estava principalmente em trazer sentimento. Não necessariamente falar dos sentimentos, mas usar da melodia para fazer com que tu sentisses as coisas. Então, por exemplo, ele vai sempre usar muito dessas repetições de vogais consoantes, porque ele quer dar um foco principalmente na sonoridade e no sentimento, muito mais do que explicar logicamente, certo? Isso não necessariamente se aplica para todos os casos. Porque Não é todo poema que vai ter essas aliterações, ou seja, esses sons que imitam, mas todo poema vai ter que ter uma carga sonora, tá? Tipo, nem sempre vai ter os sons que imitam o que está acontecendo, mas a sonoridade tem que induzir a pessoa ao sentimento que o poeta está tentando passar. É a literação, né? A aliteração é o nome de repetições de consoantes. Daí, quando as consoantes imitam o sentido, a gente chama de harmonia imitativa, que é quando a harmonia está imitando o conteúdo. Tá? Então, agora a gente vai ler mais 4 poemas, e agora a gente não se alonga muito, porque é mais questão de imagens. Tá? O João, no início da aula, falou sobre a poesia ter uma linguagem muito imagética. O que é a imagem na poesia? Né? Imagem não é um desenho gráfico. A imagem é tudo aquilo que o poeta vai evocar, de modo que você possa ou visualizar, ou sentir com o olfato, ou com o paladar, ou até o ouvido. Então, por exemplo, o poeta usou uma imagem visual. Não significa que ele pintou algo no poema, ou que ele desenhou, mas significa que ele evocou uma imagem na tua mente. Tu consegue visualizar algo. Então, por exemplo, o poeta evocou uma imagem olfativa. Significa que ele trouxe ao leitor um olfato, certo? Ele trouxe uma imagem sonora. Não significa que ele está fazendo os sons, mas significa que ele falou de algum som. Então, por exemplo, quando o Augusto dos Anjos diz da cítara, que ela é como um instrumento, nesse caso ele não está imitando o som, mas ele está evocando mentalmente alguma música. os cristais quebrados, Isso. o chicote como relâmpago. Isso, então, exatamente. E também uma imagem de paladar. A gente também pode ter sabores no poema, tá? Então agora a gente vai ver como que as imagens são usadas. Nesse poema Ama a Solidão, a gente vai ler, ele é um poema místico do Jorge Lima. O Jorge Lima é um dos poetas, um dos maiores poetas místicos do Brasil. E místicos, eu digo no sentido de experiência religiosa mesmo, e não no sentido de dar catequese, certo? Ou seja, ele não está preocupado em necessariamente converter quem está lendo, mas ele quer mostrar a experiência religiosa como é. Porque a gente tem que cuidar quando a gente vai entender a poesia. A poesia não é catequese. A poesia é mostrar uma experiência humana. Se a pessoa vai se converter com isso ou não, isso é outros 500. Mas é mostrar a experiência que eu estou tendo. Então, a finalidade da poesia não é eu vou usar esse poema com a finalidade última de converter a pessoa. Ela pode se converter, mas a partir do momento que tu começa a querer pregar por meio da poesia, a poesia tende a ficar ruim, porque ela entra num campo meio ideológico. É como um poeta comunista querer transmitir as ideias do partido por um poema.
poema vai ficar mais fraco porque não tem uma finalidade artística, tem uma finalidade de propaganda. Isso acontece na religião também. Só que o Jorge Lima, ele não é um proselitista, ele é um poeta que mostra a experiência religiosa, certo? Então vamos ler esse poema Ama a Solidão. É um poema escrito em versos bíblicos, tá? Gosto de andar nos desertos imensos, pelas sarças sagradas, vendo as tardes cheias de cordeiros e de mulheres morenas que vão buscar água nessas terras distantes onde moram as estrelas do ocaso. Gosto de ir pelos lagos onde a verdade ainda mora e a universal rede de Cristo colhe peixe nas águas. Amo a solidão das montanhas onde a palavra descia e o gesto bom descia para as crianças pobres. Amo clamar a Deus nessas tardes longínquas cheias de salmos e de cabelos mansos. Amo a velha paisagem bíblica que ainda há de baixar sobre a terra cansada para o sossego dos olhos esmagados. Amo as terras de Deus onde os profetas andaram e onde meu pacto fiz com a suprema presença, e serei o holocausto ante a força das forças. Gostaram desse poema? É um poema muito bonito. E claro, existe uma sonoridade, percebe? Ele vai falando, gosto de andar, gosto de ir, amo clamar, amo as terras. Então ele usa repetições para criar uma melodia. Mas percebam que ele não tem uma melodia marcada, martelada. E ele vai usando várias imagens. Primeira coisa, qual que é a primeira imagem que é apresentada ali? Qual que é a primeira coisa que é evocada assim, diante de nós? Os desertos. Então a gente já visualiza os desertos, aquela paisagem bem bíblica. Depois, vendo as tardes cheias de cordeiros e de mulheres morenas que vão buscar águas nas cisternas. Então a gente imagina aquele povo mesmo, que para conseguir água, né, aquele povo bíblico mesmo precisava andar distâncias enormes, que cultivavam, criavam cordeiros, ovelhas, como a paisagem bíblica mesmo. Depois, gosto de ir pelos lagos, onde a verdade ainda mora. Depois ele usa essa figura de linguagem da universal rede de Cristo, né? Enquanto pescador de... Isso também, exatamente. Enquanto pescador de homens, né? Nesse sentido. E ele vai usando isso várias vezes. O verso que eu mais gostei desse poema, na minha opinião, que quando eu li pela primeira vez me saltou muito aos olhos, foi esse amo as terras de Deus onde os profetas andaram. Achei muito bonito. E tu, João? Um verso aí que tu gostou desse poema? É o amo a solidão das montanhas onde a palavra descia e o gesto bom descia para as crianças pobres. Isso, eu acho que está se referindo a Cristo, só que... O sermão da montanha, né? Isso, da montanha também, Moisés, quando as tábuas da lei foram escritas, né? Entregues, agora não lembro exatamente. Mas é isso. E Victor? Eu gostei é uma velha paisagem bíblica que dá de baixar sobre a terra cansada para o sossego dos olhos esmagados. Isso, a paisagem bíblica, né? Então, o poema inteiro construído em cima de imagens, tá? Imagens principalmente visuais. Francisco Nisto falou dos salmos, né? Então, os salmos, eles eram poemas, basicamente. Só que eram escritos pelo Espírito Santo, né? Praticamente. Mas o Jorge Lima, ele se inspirou muito nos salmos. Então, esse poema, ele parece realmente um salmo. Ele tem todo esse contexto, os versos são livres. Parece que a gente é transportado mesmo para esse cenário. Parece que ele está fazendo um retiro ali, está Isso, exatamente. refletindo quando ele fala assim, né? Amo clamar a Deus nessas tardes longínquas. Isso. Parece que ele está sentado, pensando naquilo, etc. Você já leu os poemas de São João da Cruz? Já leu os poemas de São João da Cruz? Já li alguns. Mas não sei se é a tradução ou eu que não estava numa... Pode ser a tradução. numa atmosfera muito boa, mas não gostei muito. Mas eu acho que o problema está em mim, provavelmente, né? Mas não foi um poema assim que me agradou muito. Mas é só questão de gosto nesse caso. Mas com certeza tem valor. Sim. Eu nunca parei para ler com calma os poemas dele. Eu li assim, tipo, deve ter pego um livro dele, li algumas assim. Não parei com muita calma. Eu li traduzido, né? Então traduzido às vezes perde um pouco. Ó, vamos pro próximo aqui. Esse próximo poema é o poema do Manuel Bandeira, tá? O Manuel Bandeira foi um dos maiores poetas do Brasil, do século XX, junto ali principalmente com a Cecília Meirelles, o Drummond, o Jorge Lima. Acredito que esses estão ali no top 5 ali do Brasil no século XX, tá? Então a gente tem esse poemeto erótico. Aqui, poemeto erótico não é no sentido vulgar, né? É no sentido simplesmente de paixão, certo? Desse amor mais carnal mesmo, mas não no sentido ruim necessariamente. Então vamos lá. Teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito estreito da redondilha. Teu corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira.
Teu corpo branco e macio é como um véu de noivado. Teu corpo é como doirado, rosal queimado no estio, desfalecido em perfume. Teu corpo é a brasa do lume. Teu corpo é chama e flameja como a tarde dos horizontes. É puro como nas fontes a água clara que serpeja, que em cantigas se derrama. Volúpia de água e da chama. A todo momento o vejo. Teu corpo, a única ilha no oceano do meu desejo. Teu corpo é tudo que brilha, teu corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira. Alguém já tinha lido esse poema em algum lugar? Já? Tu, João? Não. Francisco? Tiago? Não. Não? Além do Vitor, que já conhecia o Manuel Bandeira, alguém já conhecia? Já. Já? Ainda de novo? Do meu esforço de conhecer poesia que não Acho que vingou. o Biquidade, Tem ubiquidade. porque eu acho que É aquele... estás em tudo que nasce, estás em tudo que morre. Isso. Daí ele termina de uma forma meio surpreendente. Acho que ele é escrito em verso 8 sílabas, não lembro, mas tem isso aí. Ô João, o que tu achou desse poema aí? Acho muito bonito, acho muito bom. Quais partes que te chamaram a atenção? É que eu não prestei atenção em uma parte em particular, foi mais um conjunto. Mas peraí. Certo. Francisco, tu? É que no conjunto, tipo assim, evoca várias sensações, vários sentidos, né? Isso. E ao mesmo tempo ele coloca contrastes, por exemplo, água e fogo. Sim. E tu, Francisco? Gostei pela parte ali, é puro como nas fontes, a água clara que serpeja, que em cantigas se derrama. E tu, Tiago? Eu gostei do volúpia de água e da chama, assim. Sim, Lembrei um pouco do que a gente falou da sonoridade, né, assim, a volúpia, né, da água e da chama. Na assim. própria prova volúpia parece que é Isso. algo que vem rápido assim. Isso. É como se eu não conseguisse. Ele provavelmente aqui está falando de uma paixão, né? Sim. Então a gente vê a pureza daquela pessoa que nós amamos e vemos também a chama, ele fala, né? E da chama, né? Como se fosse um contraponto batendo, né? Não, O contraponto. Então eu vejo a beleza, mas eu sinto o prazer, né? Da paixão, da carne, digamos. Sim. E apresentado de uma forma bela, né? Sem Sim, vulgarismo sim. nesse caso. Vulgarizar. Sim. O que foi, João? mas tipo assim, até quando ele apresenta a água, ele não apresenta a água como algo que apaga o brilho que seria o fogo. Porque ele fala, água clara que serpeja. Eu penso naquela água que está refletindo na luz, sabe? É que ele compara a água no sentido de que é pura, né? Não que está apagando o Dá fogo. de pensar cristalina. Que ilumina. É porque ela tem o fogo da chama no sentido da volúpia, da carne, no sentido daquela beleza corporal, mas ao mesmo tempo aquela pureza como água. Né? Então não são dois elementos que se contradizem nesse caso, apesar de que são termos contrários que conseguem ter uma síntese, né? Eles não estão se apagando mutuamente. É o sentimento de quem ama, né? Não só uma paixão, né? Que é só chama, mas também ver a pureza daquela pessoa que está ali. E tu, Matheus? Eu gostei no sentido que ele evoca muito bem os sentidos mesmo, né? A questão do tato, a questão do olfato, a questão do se sentir muito. E fala muito sobre a clareza, fala muito sobre a cor do corpo da mulher, no caso ali, né? Eu digo isso porque também no livro que eu estou trabalhando com o pessoal ali, geralmente fala muito sobre, por exemplo, a mão branca da pessoa, o ombro branco da moça, enfim, né? A pele branca da moça, mas no sentido retraído da feminilidade, como alguém que não se expõe tanto ao sol, por exemplo, né? Alguém que está mais contida, mais reservada, mais próxima do íntimo, né? Ele fala até da delicadeza de um véu de noivado, comparando a cor da pele da pessoa, né? Falando como aquela expectativa de você tirar o véu, né? De você tirar o véu e ver a beleza que está debaixo do véu, né? É exatamente, a imagem do véu é interessante. Né? Muito isso. Então, basicamente, esse poema todo ele é construído em imagens também. Claro, ele tem a sonoridade. Cada verso desse poema é escrito em 7 sílabas. Isso, 7. Tá? Então, todo verso tem 7 sílabas. Tá? Isso torna o poema, em primeiro lugar, musical. Ele não perdeu a sonoridade. Tanto que quando ele fala na primeira estrofe, teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito. Ou seja, eu quero ter uma relação conjugal contigo. Mas esse leito estreito da redondilha, alguém sabe o que é? É o verso de 7 sílabas.
Então ele está falando basicamente, eu quero me deitar contigo no leito, que é esse próprio poema. Ou seja, redondilha é o verso que tem 7 sílabas. E todo esse poema é escrito em versos de 7 sílabas. Então ele está falando basicamente, eu vou me declarar a você, eu vou dizer tudo aquilo que eu sinto por meio desses versos. Eu quero te possuir no leito, na cama, que é estreito porque é pequeno, desse poema escrito em 7 sílabas. Tá? Daí depois ele vai trazendo só imagens. Teu corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira. Uma imagem olfativa. Ele evoca o sentimento, sensação através do olfato. Teu corpo branco e macio. Branco é visual, macio, tato. Então é como um véu de noivado. Tem uma comparação aqui. Teu corpo é como doirado. Visual também, algo que brilha. Depois, rosal queimado do estio, desfalecido em perfume. Aqueles pés de rosas, né? Queimados pelo estio, né? Pelo verão, basicamente. Com perfume. Aquela rosa no esplendor, certo? Depois, teu corpo é a brasa do lume, visual. Teu corpo é chama e flameja, como a tarde dos horizontes. Ao mesmo tempo que é visual porque chama, também é o tato, porque é algo quente, que flameja, certo? Então, ele sempre vai evocando ideias na nossa cara, digamos assim, né? Ele vai jogando. Depois, a água que serpeja. O ponto alto do poema, ao meu ver, a imagem mais forte é aquela estrofe: a todo momento eu vejo teu corpo, a única ilha no oceano do meu desejo. Então, a gente imagina ele como um oceano mesmo, e ela é aquela ilha pequena. Então, ele está, de certo modo, cercando ela. Ele quer estar em todos os lados. Certo? E no final ele repete. Beleza? Então, faltam mais 3, e daí a gente vai se encaminhando para o fim. Temos também esse poema Chuva Chove, da Cecília Meirelles, que é um poema pouco conhecido, mas ele trabalha muito a questão da imagem. Mas o som também é muito trabalhado. Tá? Quando a gente lê A Chuva Chove, a gente já vê, evidentemente, que tem uma sonoridade aí, né? A chuva chove, parece que é a chuva caindo mesmo. Mas vamos ler e perceber as imagens. A chuva chove mansamente como um sono que tranquilize, pacifique e resserene. A chuva chove mansamente, que abandono. A chuva é a música de um poema de Verlaine. E vem no sonho de uma véspera solene, em certo passo já sem data e já sem dono. Véspera triste como a noite que envenene, num velho passo muito longe em terra estranha, com muita névoa pelos ombros da montanha, passo de imensos corredores espectrais, onde murmurem velhos órgãos áreas mortas, enquanto o vento estrepitando pelas portas revira em folhos cancioneiros e missais. Basicamente, sobre o que esse poema fala? É o mais óbvio possível. Chuva. Sobre a chuva. Só que qual que é a diferença de eu ouvir a Cecília Meirelles falando sobre a chuva e ouvindo, sei lá, a Margem Coutinho? Qual que é a diferença aí? Coutinho, sem camisa, Não, a Margem. Sabe aquela... Sim. Isso. Qual que é a diferença, Thiago? De ver por exemplo, Acho que é a mesma da primeiro texto que a gente leu, né? isso. E qual que é essa diferença aqui? Não sei, tem mais metáforas, né? Isso, tem bastante figuras de linguagem. Figuras de linguagem, assim, né? Isso. E tu, Vitor, o que tu me diz a diferença de ouvir um meteorologista e ouvir a Cecília Meirelles? É anticientífico. Não tem nenhum artigo científico. Referência bibliográfica, uma fonte. Cadê a fonte? Às vezes é que a Cecília não tem fonte, né? O ponto de vista subjetivo dela, do que a chuva evoca nela, né? Isso aqui é lírico ou não? Sim, completamente. Sim. Essa coisa meio melancólica mesmo. Quero dar minha resposta, é isso que eu ia falar. Isso. Eu fico meio errado, mas é Não, isso. Então é lírico. Mas é isso aí, é lírico. Então, quando a gente ouve um meteorologista falando da chuva, é do ponto de vista puramente técnico e científico. Mas com a poesia ou com alguma outra arte, a gente vai sentir o que a chuva realmente traz para a pessoa que lê. Então, por exemplo, a gente geralmente
ouve no inverno, uma chuvinha, inverno, chocolate quente e um livrinho. Não é simplesmente aquela definição técnica e científica, mas é tudo aquilo que a chuva evoca na pessoa, que é a melancolia. Então ela vai associar a chuva à melancolia. Então é uma grande metáfora, que é uma grande relação. Não necessariamente dizendo que a chuva é a melancolia, né? Mas que a chuva evoca nisso, e principalmente nela. A Cecília Meirelles sempre foi uma poetisa muito sensível às coisas. Então ela era do tipo que ficava triste se em uma viagem, por exemplo, para algum país, ela tinha que ter pressa por causa de um outro compromisso. Ela ficava muito triste, ela sentia as coisas muito rápido. Então, por exemplo, ela viajou uma vez para a Espanha, então ela tinha que sair de lá em alguns dias. Ela já ficava triste, porque ela se apegava muito às pequenas coisas. Ela, inclusive, tem muitas crônicas que falam sobre a relação dela com as viagens. Ela viajou muito pelo mundo, e ela sempre dizia que ela ficava muito triste, porque ela não tinha nem tempo para criar raízes naquela terra. Então ela foi muito sensível sempre, ela sempre sentiu muito. Então a chuva para ela, nesse poema, revela essa sensibilidade. E como que essa sensibilidade é mostrada? Como que essa melancolia é mostrada? Por meio dessa criação dessa imagem. Ela basicamente cria, a partir da terceira estrofe, uma paisagem de um sonho. Então ela diz: e vem no sonho de uma véspera, uma tarde solene, em certo passo, em certo campo, já sem data e sem dono, ou seja, um lugar atemporal. Não é um lugar com dono, com proprietário, foi em janeiro, fevereiro, não. É quase que um lugar atemporal, como um sonho mesmo. E depois, véspera triste como uma noite que envenene, ou seja, é algo triste realmente que vai adentrando o ser dela, o sentimento. E ela começa a dizer: num velho passo muito longe, terra estranha, com muita névoa pelos ombros da montanha, passo imenso de imensos corredores espectrais. Ou seja, ela vai começando a criar mais imagens dentro dessa paisagem. E o ápice vai estar na terceira estrofe, quando ela vai usar vários elementos que tem um cunho mesmo melancólico, certo? Então, por exemplo, ela vai falar velhos órgãos, os instrumentos musicais. O próprio órgão é um instrumento que traz uma certa melancolia, uma coisa solene, né? E depois ela vai falar do vento, que vai entrando pelas portas, né, pelas janelas, e vai revirando folhas de folhas, né, que são aqueles livros, como a gente conhece, que se dobram, cancioneiros, né, folhas de canções e missais. Ou seja, vocês concordam que esses elementos cancioneiros, missais e folhas são elementos assim um pouco mais antigos, em primeiro lugar, que trazem toda essa estética e toda essa atmosfera de algo melancólico, certo? Como um castelo, assim, de certa medida. Parece algo mais litúrgico, né? Isso, mais litúrgico, mais solene. Então ela relaciona a chuva com tudo isso. Então ela começa só falando da chuva, mas depois ela já abre uma imagem enorme. Começa falando primeiro de uma paisagem e depois ela vai mostrando o que tem dentro desses lugares. Então é isso que ela faz aqui. Uma coisa interessante é que o penúltimo verso do poema ele também possui um elemento musical bem forte, né? Quando ela fala o vento estrepitando pelas portas. Parece realmente que está tremendo. Certo? Então, vamos para o penúltimo aqui. Esse penúltimo ele é mais curto. Ele é um poema criado inteiramente sob o ponto de vista imagético, certo? Então, claro, tem sonoridade, mas ele é criado para mostrar alguma coisa. Então, é um poema Aparição, do Bernardo Souto. Bernardo Souto é um poeta contemporâneo, ele tem 42 anos, e ele é muito próximo do Ângelo Monteiro, o poeta desse livro aqui que a gente leu antes. Tá? Esse poema se chama Aparição. A gente falou muito sobre a poesia enquanto instrumento necessário para revelar o mistério do mundo. Então a poesia ela sempre capta esses momentos banais, mas revelam algo grande por trás. Ele capta esses momentos misteriosos da própria existência humana. Então ele vai falar sobre o mistério que é o mundo, que é a existência. O mistério escapou por entre os dedos, à maneira de um peixe incandescente. Era azul como o sonho de um pássaro e negro como as asas da serpente. O mistério luziu como um relâmpago, depois se ocultou subitamente. Vocês conseguem perceber que ele é criado principalmente por imagem? Deixa eu finalizar a gravação inicial nova, só para garantir. Porque se para ele cansa.